O capítulo começa falando do Candragão, a raça mais forte do continente Samael. Eles dominam a magia antiga, e embora seus números sejam pequenos, eles são muito poderosos, e são o maior inimigo da humanidade nesse continente. E as razões da guerra estão há muito tempo enterradas na história. Ninguém sabe o que aconteceu no início. No entanto, uma matança infinita de dragões e humanos estão em andamento há centenas de anos. A longa guerra fez ambas partes experimentarem muitas vítimas. Nesta guerra de longa duração, não há negociações, sem misericórdia, e por centenas de anos, ambas as partes não foram capazes de determinar um vencedor. E até hoje, com muitas vidas perdidas, os humanos e os dragões ainda continuam com esse ciclo infinito de ódio. E no ano de 1733, o mais poderoso caçador de dragões da humanidade liderou a equipe para atacar o Candragão de Prata. Eles estavam determinados a acabar com o pior inimigo do atual império, a rainha dos dragões prateados, Rosewave. No entanto, o maior caçador de dragões do império, Leon, foi abandonado pelo seu povo e ficou mantido em cativeiro na nação dragão. E no calabouço onde o herói está, os guardas notam alguém chegando e se reverenciam diante dela, a chamando de majestade. A rainha então ordena para os guardas saírem. Ela quer ter uma conversa sós com ele. Os guardas então seguem sua ordem e se despedem de sua majestade. A rainha então, diante do renomado herói, pergunta como ele se sente ao ter ficado nesse estado pelo clã inimigo. Mas ao invés de responder, ele pede para ela matá-lo logo. Mas a rainha dá um sorriso e pergunta se ele realmente quer que ela dê a ele uma morte rápida. E segurando em seu queixo, ela diz que isso não é tão fácil, que ele, além de lindo, é um homem corajoso. Ela quer se divertir com ele um pouco mais, que se ela fizer mais uns ferimentos em seu rosto irá ficar perfeito. O herói com isso pergunta até quando ela vai ficar humilhando ele, porque ela não mata logo, ou corta ele do jeito que gosta. Ele só pede que ela seja rápida, passando o dedo com seu sangue em sua língua. Ela comenta que por mais poderoso que ele seja, se não tivesse sido denunciado por um vilão, não estaria em um estado tão miserável. E pergunta o que ele acha de se juntar ao seu clã. O herói, dando um sorriso debochado, diz que ela não é digna de ser sua rainha. Ela, ouvindo isso, perde a paciência e dá um golpe nele, arremessando para longe, enquanto ele torcia sangue por causa do impacto do golpe. Ela então pisa em sua barriga, perguntando como ele ousa ser rude com ela, e também se ele, Leon Cosmode, ainda acha que um herói da humanidade elogiado por milhares de pessoas, e se ele ainda sonha em exterminar o Candragão e deixar uma boa reputação para as gerações futuras. E diz para ele acordar dessa fantasia, porque ele vai morrer bem aí, nessa sala suja, e que talvez ele até poderia ter tido a oportunidade em que seus descendentes vivessem da sua riqueza e glória com ele. Mas infelizmente ele não tem um sucessor, então esse dia nunca chegará. Mas o herói diz para ela não subestimar os humanos. Irritada com sua teimosia, ela o enrolou com sua cauda em seu pescoço e começou a apertar bem forte. E quando ele já estava quase indo visitar o Vasco, ele a chamou de sua majestade. E ela, animada, pergunta se agora ele quer implorar por misericórdia. Mas diferente do que ela esperava, ele fala que desde o início ela cometeu dois erros. Um, que ela jamais deveria ter ficado sozinha com o matador de dragões mais poderoso. E dois, ela nunca deveria ter bebido seu sangue. E no momento em que ele diz isso, um feitiço maldição do sangue é usado nela, o que deixa seus olhos vermelhos e faz soltar sua cauda de seu pescoço. Ela começa a ficar distante dele, se perguntando o que calor é esse que está sentindo, e suas pernas acabaram perdendo as forças, o que a faz cair de joelhos no chão. E confusa, ela começa a se perguntar o que diabos está acontecendo, e o herói diz que logo ela viverá de dor pela sua alma durante toda a sua vida. Ela, com isso, do nada pula nele, com um olhar de quero aquilo, o que deixa o herói sem entender o que está acontecendo. Mas ao ver seu rosto elegante, ele finalmente percebeu o que estava acontecendo com ela. A rainha então, sem aguentar mais, mete um beijo no herói, e apesar dela ser inimiga da humanidade, o herói não conseguiu resistir a isso. E uma hora depois, quando o feitiço tinha
tinha diminuído seu efeito, a rainha volta aos seus sentidos e percebe o que havia acontecido aí. Irritada, pergunta o que ele fez com ela. Nisso, ela diz que a maldição do sangue é uma técnica que só pode ser usada uma vez na vida, que ela, ao ter experimentado o seu sangue, fez um vínculo com suas almas, e quando ele morrer, a maldição vai colocá-la em uma dor sem fim. E ouvindo isso, a rainha diz que isso não faz sentido. Se é um feitiço que só faz efeito quando ele morrer, por que isso aconteceu? O herói diz que isso foi um acidente. Ele pensou que a dor causada pela sua morte fosse a manifestação de tudo, mas ele não esperava que o efeito colateral disso fosse fazê-la ficar assim. E envergonhada, ela manda ele calar a boca, mas ele não está nem aí para isso. E diz que até onde ele sabe, os dragões seguem as leis da monogramia. E como eu não fazia ideia do que era isso, obviamente fui dar uma pesquisada no Google. E resumindo, monogramia é um tipo de relacionamento em que uma pessoa tem apenas um parceiro de macetada, se é que vocês me entendem, seja durante toda a sua vida ou por períodos. O herói então diz que depois de sua morte, a famosa rainha dos dragões não só será incapaz de arranjar um novo parceiro, mas também será incapaz de deixar descendentes, e ainda será incapaz de explicar ao seu clã por que tudo isso aconteceu. E debochando ainda mais dela, ele pergunta o que ela tinha acabado de dizer, que sua majestade tinha dito que ele não teria sucessores, e agora ela também não vai ter. Ela vai ser uma rainha sem sucessores. Irritada, ela pula em sua direção, mas ele não teme a isso, e pergunta se ela quer ceifar sua vida, que não há necessidade disso, porque ele já está morrendo mesmo, e diz para ela viver com ódio dele e com dor durante toda a sua vida. Esta é sua maldição para ela como humano. Depois dele dizer isso, ele perdeu a consciência. A rainha então veste suas roupas novamente, e olhando para ele, ela diz que ele é apenas um humano, e que ele pensa que é para morrer depois de se vingar dela de uma forma tão nojenta. Não tem como ela deixar isso barato. E enquanto dizia isso, ela ativou um feitiço nele, e uma tatuagem apareceu em seu peito. Leon Cosmod foi um herói lendário exterminador de dragões. Quando tinha 5 anos de idade, ele matou com raivoso do seu vizinho com as mãos nuas. Nisso, ele foi parado por um Dragon Slayer que passava e foi aceito como seu discípulo. Aos 10 anos de idade, ele foi para a Academia Imperial de Exterminador de Dragões, e alguns anos depois se formou com a idade mais jovem e uma avaliação da história. Aos 15 anos, ele colocou seus pés no campo de batalha e ceifou inúmeros dragões, recuperou territórios e realizou inúmeras conquistas militares para o Império. Leon é conhecido como o herói mais forte e o maior caçador de dragões, e a única esperança de levar o Império à vitória e acabar com a guerra, mas as coisas deram errado no caminho, e ele acabou se tornando um cativo do Candragão. 2 anos se passaram desde que Leon foi capturado, e após passar tanto tempo em coma, ele finalmente acorda. Parecia que ele tinha acordado de um pesadelo, e depois de se acalmar um pouco, ele olhou ao seu redor e se perguntou onde estava. E enquanto ficava confuso, ele ouviu um barulho, e uma garotinha fofa apareceu, e ficou feliz por ele estar acordado. E ele ficou chocado por ver uma garotinha tão fofa, e por causa dela, ele acabou tendo um mal entendido. Ele entendeu tudo errado, e começou a pensar que por ter feito atos heróicos para a humanidade, ele foi para o céu, e que ela deve ser um anjo lendário. Confusa, a garotinha perguntou o que era um anjo, e ao invés de responder, ele foi falar com ela, e perguntou qual era o nome dela, e a garotinha respondeu que se chama Ana. E enquanto elogiava seu nome, Leon se perguntou em sua mente por que a cor do cabelo desse anjo é assim, cabelo preto e branco. Nisso, a garotinha diz que sua mãe disse que seu nome significa lua, e enquanto se perguntava se anjos também têm mães, ele diz para ela que seu nome é Leon Cosmod. A garotinha animada diz que sabe, Leon significa leão, e chocado ele perguntou quem ensinou isso para ela, e a garotinha responde que também foi sua mãe quem disse isso. Nisso, Leon fica curioso e pergunta quem é sua mãe, e ela responde de maneira fofa que sua mãe é Roseface, o que deixa Leon chocado com essa revelação, e com medo da possibilidade que assusta qualquer homem depois do bem bom. E para seu desespero, a Ana confirmou seu maior medo. Ela revelou que ele é o pai dela, e essa foi a revelação mais chocante que ele teve em toda a sua vida. Essa garotinha fofa é na verdade sua filha com a rainha dos dragões, e quando ele ouviu a Aninha chamar sua mãe, ele se recupera do seu choque, e olhou em direção da culpada dele estar nessa situação, e viu a Ana chamando a Roseface de mãe, e falando que o papai acordou, e após mimar um pouco sua filha, a rainha parabenizou ele por finalmente estar acordado, e a garotinha toda inocente comentou
falou que sua mãe deve estar feliz em ver o papai acordado, porque ela veio visitá-lo todos os dias. E ela, com um sorriso malicioso, falou que sua filha estava certa. E claro, o Leon não caiu nessa. Ignorando a cara feia que ela estava fazendo, ela pede para sua filha sair porque ela tem algo a dizer ao papai dela. E com a partida da garotinha, Leon pergunta se ela é mesmo sua filha, e a rainha fala que ela é a filha biológica deles. Ficando indignado, ele diz que ela odeia, então por que ela deu à luz uma filha dele, e por que ela o salvou? E ela respondeu que ela estava dormindo há 2 anos, e ela não podia simplesmente ignorar isso depois do que ele fez com ela. Ele então pergunta se ela acha se ele queria fazer aquilo, que eles são diferentes e não podem coexistir, e que se fosse uma situação diferente, ele nunca teria tocado nela. E chegando perto do rosto dele, ela sorri e pergunta se tocar nela também é uma tortura para ele. E ele, sem hesitar, respondeu que é claro, e enrolando sua cauda na perna dele, ela o empurra na cama e avançou em sua direção. O herói então pergunta o que ela está tentando fazer, mas antes de responder, ela rasgou sua roupa e em seguida ativou um feitiço e diz que vai esculpir seu emblema de dragão nele. Assustado, ele diz para ela não fazer isso, mas essa sua reação de medo só fez ela ficar ainda mais animada, e sem hesitar ela iniciou sua diversão, enquanto dizia que essa tatuagem se tornará a vergonha dele, o que significa que de agora em diante ele será seu servo e nunca poderá abandonar ela. E quando seus companheiros humanos virem essa tatuagem de dragão em seu corpo, eles pensarão que o renomado herói caçador de dragões se tornou um traidor. Leon então pergunta por que ela chegou até esse ponto, e ao invés de responder, ela perguntou se ele realmente não entende. Nisso, Leon pensou consigo mesmo que o conceito de vingança da raça do Cão-Dragão era muito difícil até mesmo para os cientistas entenderem, que sua vingança é um comportamento desumano, além do entendimento humano, e ela diz que quer que ele viva nessa vergonha durante toda a sua vida, e seja humilhado severamente por ela pelo resto da sua vida. E ao invés de ficar irritado ouvindo isso, ele começou a se sentir quente, parecia ter algo a ver com o feitiço dela, e sem perder mais tempo, ela declarou que agora vai começar a verdadeira diversão. No dia seguinte, as servas fofocam que a rainha parece estar de bom humor hoje, e que o motivo deve ser o marido dela que acordou. E a escondido, Leon ouviu suas fofocas, e ficou chocado com o fato daquela majestade realmente ter anunciado ao público que ele é o marido dela, que elas não têm ideia do quão assustador ela realmente é. Ela sugou ele até a alma por um dia e noite inteiros. O maluco já está morto já, sua cintura está quase partida ao meio, e aquela humilhação só fez sua vontade de escapar aumentar. Então, colocando seu plano em ação, ele analisou os guardas e viu alguns guardas guardando a porta lateral, e confirmou que é impossível sair desse lugar. Mas ele notou algo esquisito e se perguntou por que tem tão poucos guardas no castelo hoje, que é completamente diferente de quando ele chegou aí há 2 anos. Está muito silencioso e esquisito. E enquanto pensava nisso, ele viu um buraco na muralha e ficou animado. E claro, ele achou esquisito ter um buraco nesse lugar, e teve suspeitas que talvez seja uma armadilha. Mas isso não importava, ele não podia pensar tanto agora. Ele tinha que sair desse lugar não importa o que. Mesmo que seja uma armadilha, ele vai forçar sua saída. E sem perder mais tempo, ele deu adeus para aquela rainha pervertida. E enquanto ele fugia, a garotinha de longe viu ele escapando e avisou sua mãe que seu papai estava cavando um buraco de cachorro. E a rainha, de boa relaxando, falou que viu isso também. E sua filha perguntou como sua mamãe vai pescar ele de volta. Sua mãe fala que sua filha adorável não pode ficar falando pescar de volta com o pai dela. Isso é muito rude. Confusa, a garotinha perguntou o que deve usar então. E sua mãe respondeu que pegar de volta. E depois de algum tempo, Leon finalmente estava perto de escapar. Mas o esquisito era que depois dele correr tanto, aquela rainha pervertida já deveria tê-lo alcançado. E sua suspeita estava certa. Ela realmente o alcançou. Só que tinha uma pequena diferença na sua aparência. E com um tom de voz irritado, ela disse que ele era um bom corredor. E no momento que ela viu, ele percebeu que estava ferrado e tentou fugir no pinote. Ele não queria pagar pensão, mas foi bloqueado pela sua esposa. E com raiva, ele perguntou se ela acha divertido ficar fazendo isso com ele. E ela disse que realmente está muito satisfeita. E em seguida, ela perguntou se ele não acha que estava indo tudo muito fácil. Ele já deve ter desconfiado que alguém o ajudou a passar pelos guardas e deixou um buraco para ele escapar. Leon respondeu que mesmo que ele soubesse que era uma armadilha, ele não teve escolha. Ele só não esperava que ela o alcançaria tão rápido. E curiosa, ela pergunta o que aconteceria
se ele voltar ao território humano agora, ele já tem sua marca em seu corpo. Se ele acha que ainda o reconheceria como um caçador de dragões. Irritado, ele diz que vai começar sua vida novamente como uma pessoa comum, o que é melhor que ser torturado por ela. Perdendo a paciência, a rainha libera um pouco de sua aura e falou que ele não consegue ver sua gentileza. Após falar isso, ela o captura e voou com ele em direção ao território humano. Já que ele queria tanto voltar, ela decidiu ajudar. Algumas horas depois, perto da cidade, ela parou seu avanço e jogou ele do céu, o fazendo cair, e devido às árvores, ele conseguiu amortecer sua queda. E após a dor da queda, ele olha para o seu redor e viu uma cidade humana diante dele. A rainha, voltando à sua forma humana, confirmou que esse é o Império Humano e perguntou quando ele vê a cidade humana, que ele não vê há muito tempo, ele deve sentir que pode voltar ao mundo humano simplesmente passando por cima dela, e diz para ele aceitar logo a realidade. Ele não pode mais voltar, mesmo que pareça bem perto. E no momento em que ela falou isso, sua tatuagem aparece em seu corpo, e ela explicou que esqueceu de mencionar que quando uma das duas pessoas com a marca quiser fazer aquilo, a marca em si terá uma reação. E agora ela está sentindo um calor por todo o seu corpo e não está conseguindo suportar a vontade. E o motivo dela ter vindo com ele até esse lugar é porque ela quer que ele entenda o quão vergonhoso é estar diante da sua cidade natal e tão perto está com o desejo da inimiga da humanidade. E usando toda a sua força de vontade, Leon pergunta se ela acha que ele vai perder sua fé por causa disso. Ele vai esperar pacientemente até que a oportunidade para se vingar chegue, e quando chegar, ele vai fazê-la pagar 2 vezes mais por toda a humilhação que ela causou. Esse surto de raiva dele deixou ela meio chocada, mas em seguida ela dá um sorriso e joga ele na árvore. Enquanto dizia que está tudo bem, ela estará esperando por ele, vivo ou morto, perto da cidade do Império Humano, debaixo de uma enorme árvore. A rainha dos dragões vestia suas roupas com um rosto bem feliz, e ela toda feliz comentou que estava muito satisfeita com o desempenho de Leon agora, enquanto o coitado estava no chão chorando. E ela gostou tanto da diversão que acabou de ter, que ela fala que irá vir com ele todo mês para visitar sua cidade natal. Mas diferente dela, que estava sendo sincera, Leon não queria aceitar que estava gostando da inimiga da humanidade. Indignado, ele fala que ela era um dragão fêmea com a cabeça nas nuvens, pensando em como vai sugar ele até a morte. E sem se importar com o que ele estava falando, ela começou a voltar para sua aparência verdadeira, enquanto chamava ele para retornar agora, já que a filha deles está esperando em casa. Mas ele a manda esperar e recusa sua carona, dizendo que como um caçador de dragões, ele não quer ser pegado por ela assim, que ele pode andar sozinho. Mas para sua infelicidade, ela revelou que daqui até seu castelo leva pelo menos 3 horas para voar na sua velocidade, e levaria pelo menos 10 dias ou meio mês para um humano andar. E apesar de ficar abalado com essa revelação, ele continuou fingindo ser forte e falou que são apenas 10 dias ou meio mês, que ela não deve subestimar a resistência humana. E sorrindo com sua teimosia, ela comentou que quer ver por quanto tempo ele consegue resistir. E depois de um tempo andando, Leon está completamente acabado, e a rainha fica zoando com a cara dele, perguntando se ele não consegue mais andar e se ele quer ajuda. E ele, sendo teimoso, respondeu que não está cansado. Ele nunca ficaria cansado tão rápido. E com um sorriso debochado, ela comenta que a única parte dele que não cansa é a sua boca. E esse seu comentário fez ele ficar irritado. Mas antes dele argumentar, eles ouviram um barulho na mata e olharam em direção do barulho e viram um exército de caçadores de dragões. Animado, ele pensou consigo mesmo que esses caras podem ajudá-la a se livrar dessa rainha pervertida. E percebendo seu plano, a rainha liberou sua intenção assassina. Assustado, ele percebeu que se ele pedisse ajuda, ela iria matá-lo sem hesitação. E notando eles dois, os soldados perguntam se eles estão perdidos. E Leon, não querendo que inocentes perdessem a vida por sua causa, respondeu que não. E fala que eles estão apenas tendo uma saída de casal debaixo da luz da lua. E suspeitando do casal, o soldado desce de seu cavalo e explicou que essa floresta não é um bom lugar de se andar, que há muitas espécies perigosas e animais selvagens, e se ofereceu para escoltar o casal, dizendo que se chama Alker, um capitão do exército imperial e exterminador de dragões. E sentindo uma aura ameaçadora vindo da rainha, Leon agradeceu ele por sua gentileza e fala que eles também sabem um pouco de autodefesa e podem se defender.
morrerem. Ele não queria colocar os soldados em risco. E achando Leon familiar, o soldado perguntou se já ouviu em algum lugar antes. E no momento em que ele faz essa pergunta, a rainha não gostou muito. Leon nota isso e vê ela fazendo feitiço em suas mãos. E sem hesitar ele segurou a mão dela, interrompendo seu feitiço. E em seguida ele puxou ela para perto dele e respondeu que o guarda deve estar confundindo ele com alguém, que ele tem um rosto comum e sua esposa é a única que costuma reconhecê-lo. E após dizer isso, ele sussurrou que voltará com ela de forma obediente, mas ela tem que ajudá-la a enganar eles antes. Ela então começa a agir como uma esposa apaixonada, toda melosa, e não querendo ficar segurando vela, o soldado se despede do casal e foi embora. E com a partida deles, a rainha perguntou se ele já não agarrou o suficiente. Assustado, ele se afastou dela. Esse daí tem muito medo da esposa, tem nem como fugir de pagar pensão, parceiro. E ela, segurando seu pulso, comentou que ele foi inteligente e não pedir ajuda a eles, mas ele tem que aceitar sua posição. Mesmo que eles tenham filhos, isso não significa que ela é sua esposa. Seu dever é só pagar pensão mesmo. E incomodado com o que ela disse, ele fala que nunca pensou em ser seu marido. E se virando, ela o chamou para partir, dizendo que ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas de repente, Leon começou a sentir muita dor na mão e sua visão ficou embaçada. E antes de desmaiar, ele notou que sua mão estava queimada. E ainda sem entender completamente a situação, ele acabou desmaiando. E vendo ele desmaiar, a rainha comenta que seres humanos são bem sensíveis. E apesar de dizer isso, ela assumiu sua forma de dragão, agarrou ele e jogou em suas costas e voou em direção do seu território, enquanto dizia que dessa vez ela vai entender isso como um apelo por misericórdia. E no dia seguinte, no castelo, Leon acordou depois de uma bela noite de sono e acorda com um anjo falando com ele. E confuso com o que estava acontecendo, ele se perguntou como ele voltou para esse lugar, e a Aninha responde que foi sua mãe que veio com ele. E ao ouvir isso, ele começou a imaginar a situação dela o capturando como gado. E depois dessa imagem terrorizante, ele notou que sua mão estava enfaixada e perguntou quem cuidou de sua ferida. E a garotinha, querendo ser elogiada pelo seu pai, respondeu animadamente que foi ela que fez o curativo dele. E ao ouvir isso, Leon pensou em sua mente que os cientistas disseram uma vez que os dragões são uma raça feroz. Eles passam a vida inteira na violência e no sangue desde a infância. E embora Ana tenha características de dragão, ela não tinha hostilidade com ele e o via completamente como seu pai. Ele então se perguntou se isso era porque ela é uma híbrida de humano e dragão. E apesar das suas dúvidas, ele não podia negar que ela era muito fofa. Ele carinhosamente faz carinho em sua cabeça e elogiou pelo ótimo curativo, o que deixa ela feliz com um sorriso. E ficando feliz com seu sorriso, ele fala que ela é tão fofa, mas quando ela ficar maior, ela não deve ficar igual sua mãe. Mas para seu desespero, a mamãe estava aí observando e ouvindo tudo, e perguntou o que há de errado em ser igual a ela. E ele, assustado, respondeu que nada. Animada, a garotinha comentou com sua mãe que fez curativos no ferimento do papai, assim como ela disse. E ao invés de elogiá-la, ela falou que será nada mais que o dever dela. E apesar do seu jeito rigoroso, a Aninha ficou animada com o seu elogio. E não gostando do jeito rigoroso da sua esposa, ele faz carinho na sua filha e disse para ela ir se esconder no jardim, que ele vai sair para achá-la quando contar até 100, o que deixa ela bem animada com a ideia de brincar de esconde-esconde com seu pai. Leon então comentou que não é como a mãe dela, e em seguida começou a contar, e ela, animada, começou a correr para se esconder enquanto dizia para seu pai não contar tão rápido. E vendo sua filha sair do quarto, Leon chamou a atenção da sua esposa e perguntou se ela não está sendo muito dura com sua filha, e ela respondeu que eles, os dragões, têm que passar por isso, somente sendo rigorosos com seus filhos desde pequenos, que poderão cultivar guerreiros fortes. E não gostando do modo que eles fazem isso, Leon fala que sua filha não é completamente um dragão, e além disso, sua filha é muito fofa, ela não pode negar isso. E não gostando da sua fala, ela diz que sua filha é um dragão, e fofo não tem nada a ver com um dragão. E agindo como um atacante, ele elogia
ela, dizendo que ela também é muito bonita. E perdendo a paciência, ela agarrou em sua camisa e falou que ele é só um servo para desabafar sua raiva, que ele deve parar de tentar agir como seu marido de verdade. E ao invés de ficar irritado com seu jeito arrogante, Leon olha para ela fazendo uma cara de cachorro perdido. E vendo seu rosto assim, fez a raiva dela passar. E ela fala que é bom que ele tenha entendido. Ela é rainha do clã Dragão Prateado. Ela tem muitos assuntos governamentais para lidar, então a tarefa de cuidar de suas filhas foi deixada para ele. E em seguida ela sussurrou em seu ouvido que aquela garotinha gosta dele. E depois no pátio, Leon está indignado e comentou que ela falou como se eles, caçadores de dragões, não estivessem ocupados e fossem responsáveis por serem babás. E sentindo o olhar de alguém familiar, ele pensou em sua mente que sua filha ainda é muito ingênua. Ela achou que ele não poderia vê-la se escondendo desse jeito. E virando em sua direção, ele fala que achou ela, mas diferente do que ele esperava, ela não reagiu. Confuso, ele se perguntou se ela está com raiva. E sem jeito, ele coçou seu cabelo e se desculpou por ter feito ela ficar esperando. Mas antes de terminar de dar sua desculpa, ela de repente saiu correndo. E ele, confuso, correu perseguindo ela, se perguntando o que aconteceu e por que ela está correndo. E por não conhecer esse lugar, ele acabou perdendo ela de vista. E pensou consigo mesmo que é realmente difícil saber o rumor de um filho, que não é de se admirar que aquela rainha pervertida deu a ela a tarefa de cuidar da garotinha. E enquanto pensava em um modo de fazer ela ficar de bom humor novamente, a Aninha chegou agarrando ela toda feliz e falou que capturou seu pai. Confuso, ele perguntou se ela não acabou de passar por ele, e ela, sem entender o que ele estava dizendo, respondeu que não. Ele não conseguiu achar ela, então ela saiu para achar seu pai. Essa sua resposta deixou ele ainda mais confuso. Ignorando sua confusão, ela falou que tem algo que quer que o pai dela veja. E enquanto ela andava puxando seu pai, uma garotinha idêntica a Aninha observa eles indo embora. E alguns minutos depois, Leon observava sua filha desenhar com um sorriso no rosto e pensava consigo mesmo que até é bom ter uma filha. Parecia que sua alma estava sendo curada. E nisso ele jurou em sua mente que cedo ou tarde, o papai vai ajudá-la a escapar das garras daquela rainha pervertida. E terminando seu desenho, a Aninha correu em direção de seu pai e falou que desenhou sua família. E achando ela muito fofa, ele elogiou pelo seu magnífico desenho e declarou que é digna de ser sua filha. Mas ao olhar seu desenho, ele fica confuso e perguntou a Ana por que tem duas garotinhas. E ela respondeu que é sua irmã, o que deixa ele muito chocado com essa revelação. Aconteceu que ele não só acertou o alvo com um tiro, mas também acertou duas vezes com um tiro. Esse guerreiro merece uma salva de palmas. E com isso, ele rapidamente percebeu que a garotinha que ele viu no jardim agora deve ser sua outra filha. Ele a chamou pelo nome errado. Não é de se esperar que ela esteja com raiva. E tentando animar seu pai, a Aninha falou que acha que sua irmã não está com raiva. Ela só está um pouco tímida quando vê o pai. E achando seu comentário lógico, ele comentou que faz sentido. Na verdade, eles não se conhecem muito, então é normal que ela fique tímida perto dele. E ele não consiga diferenciar as duas, que é tudo culpa daquela rainha pervertida por esconder essa menina dele. Ele tem que perguntar a ela a verdade. Enquanto isso, na sala da Roseface, ela estava lendo os relatórios do Khan, quando de repente um pequeno dragãozinho chega perto dela e informou alguma coisa para ela. E nesse momento, Leon chega em sua sala sem bater e ela perguntou onde estava Ana, e ele respondeu que ela foi ficar com a irmã. E muito zangado, ele disse que era muito bom esconder as coisas e perguntou quando ela iria dizer que ele tem uma filha mais velha. E ela, com um sorriso debochado, perguntou se ele já não sabia disso. E apesar do seu sarcasmo, ele falou que tem que agradecer sua esposa. Dar luz a um filho já é difícil. Ele não esperava que ela desse duas a ele. Sua esposa se esforçou muito, e quando ele retornar ao Império algum dia, ele com certeza vai colocar o nome dela na árvore genealógica. E ao comando de sua raiva, ela perguntou se ele sabia o motivo dela não contar da existência da sua filha mais velha. E ele respondeu que acha que ela está com inveja da sua intimidade com a Aninha. Então ela intencionalmente não deixou a Noah conhecer como seu pai. E ao invés de confirmar se ele estava certo ou não, ela perguntou se ele estava tão ansioso assim para vê-la. E ele, com um olhar confiante, perguntou quem não quer conhecer sua filha, de que ele não é como ela, uma mãe sem emoção e severa. Ele quer cultivar um bom relacionamento com suas filhas. E com um sorriso misterioso, ela falou para ele não se arrepender dessa decisão. E um pouco mais tarde na cozinha, Leon, com a faca na mão, comentou o nome da Roseface e começou a rir como um louco. O que será que ele estava pensando, né? E em seguida, ele deu
declarou que iria fazer ela de idiota hoje. E pense que para ficar mais íntimo de sua filha mais velha, vai conquistá-la pelo estômago dela com comida deliciosa. Ele costumava fazer esse cozido com constância na equipe. Todos que comeram disseram que era bom. E apesar de fazer 2 anos que ele não cozinhava, sua comida não estava ruim. Suas habilidades de culinária não estão enferrujadas. Ele estava confiante que esse sabor com certeza conquistará Noah. Ele então começou a fantasiar que ela falaria que adora a comida que seu pai faz. E ao mesmo tempo que fica perdido em sua fantasia, as servas felizes comentam que o marido da rainha acabou de se recuperar de uma doença séria e ainda cozinha para sua família. Ele é realmente um bom dragão macho que se importa com sua família. Elas acham que ele é um dragão. E ao mesmo tempo em que ela comentava isso, ela viu sua majestade chegando com suas filhas e se reverenciam a ela. E a rainha declarou que elas não tinham que esperar pedidos para o jantar hoje à noite. Elas podem descansar. Elas então vão embora. E com a partida delas, sua esposa chega com suas filhas para comer. E nem comentou que elas chegaram bem na hora. Animada, Aninha disse que a comida cheirava muito bem. E curtindo o momento, ele disse que ouviu dizer que elas duas amam carne. Então ele fez um ensopado e bife especialmente para elas. Ele pensou que isso seria suficiente para capturar o interesse das duas. Ele se perguntou se elas sentiriam os sentimentos dele como um pai, mas não foi bem como ele esperava. Noah ignorou ele completamente e, se sentindo arrasado, ele se perguntou em sua mente por que é diferente do que ele esperava. Essa rainha pervertida já sabia que isso aconteceria, então ela não permitiu conhecer a Noah. E enquanto ele ficava sem saber como ganhar o coração dela, a Rose fez se falar que, como essa é uma ocasião formal dela com seu pai e ela ainda não conhece, ela deve ir falar com ele. E ela, obedecendo sua mãe, chegou perto de seu pai e disse que se chama Noah, a filha mais velha da rainha dragão Roseface. Ela tem 1 ano e 2 meses de idade. Mano, a menina tem 1 ano e 2 meses e já sabe andar e falar perfeitamente. Em que mundo esse povo vive? Ela então fala que os dragões são uma raça imortal e os filhos de dragão evoluem mais rápido que os filhos de humanos. E esse é o motivo delas parecerem ter mais de 2 anos. E tentando ser um bom pai, ele chega mais perto dela dizendo seu nome. O segundo passo para Leon ficar mais íntimo da filha mais velha é desenrolar educadamente e deixar uma boa imagem. Mas esse seu plano não deu certo. E se perguntou por que essa garota é tão sem emoção. E se ela guarda rancor dele? Essa daí puxou a mãe, certeza. E percebendo que seu pai estava para baixo, a Aninha pediu sua irmã mais velha para falar mais e não envergonhasse o papai. E ao invés de atender o pedido de sua irmãzinha, a Noah disse que ele parece tão inútil e fraco e perguntou se ele realmente é o pai delas. Essa sua fala acertou ele em cheio. Esse ataque foi muito poderoso para um pai. Ele não esperava que teria uma filha filial. E assim a carreira de Leon como pai começou a passar por dificuldades. Alguns minutos depois, toda a família se reuniram na mesa. Os jantares em família são a melhor ocasião para a família conversar e se comunicarem. Mas agora se tornou um momento mais atormentador para Leon. Leon então começou a olhar para suas filhas, tentando saber a mania delas e também seus gostos. Pela forma que Anna pediu a ajuda da sua irmã para cortar o bife, deu para ela entender um pouco mais das suas personalidades. Suas filhas parecem semelhantes, mas suas personalidades são completamente diferentes. É óbvio que a Noah é mais parecida com sua mãe, e será uma jornada difícil fazer ela aceitar ele como pai. Mas mesmo assim ele decidiu se esforçar, e perguntou se ela gostou da comida de hoje. Ela falou que estava nojento, o que deixa Leon abalado com sua resposta. E vendo essa cena, a rainha não conseguiu segurar sua risada, e sem entender por que sua mãe estava rindo como uma louca, a Anna perguntou por que ela está tão feliz, e ela respondeu que o pai delas finalmente conseguiu se reunir com sua família, e ao vê-lo tão feliz, ela também fica feliz naturalmente. Isso é uma tamanha blasfêmia. Em seguida, ela virou para seu marido e perguntou por que ele também não está sorrindo, e dando um sorriso falso, Leon comentou que é claro que está feliz por estar com sua amada família. Animada, Anna pediu para seu pai jantar com ela todos os dias, e hesitando em falar sim, ele pensou em sua mente que não quer comer com essa rainha pervertida todos os dias. Isso seria um pesadelo, mas sem ter que recusar o pedido de sua filha, a Noah falou não, ela não quer isso. Confusa, Anna perguntou por que não, e ela respondeu que quer estudar no departamento de jovens dragões na academia
Academia do Santo Coração. Sua mãe explica que a academia está cheia de dragões que têm 5 anos de idade, que ainda é muito cedo para ela. E em seguida pergunta o motivo dela estar tão ansiosa para estudar na academia. E ela respondeu que é porque ela quer derrotar mais caçadores de dragões. E ouvindo isso, Leon quase se engasga. E enquanto limpava a boca, ele pensou em sua mente que essa pirralha quer derrotar ele, seu próprio pai. Pelo visto, elas ainda não sabem que ele é um caçador de dragões, o inimigo jurado delas. Leon então fala que os caçadores de dragões são todos muito corajosos e que ela ainda é muito jovem, ela vai acabar se machucando. E olhando para ele como se estivesse olhando para lixo, a Noa fala para ele não tratar ela como uma garotinha. E é claro, não importa o quanto ele olhava, ela é claramente uma garotinha. E para deixar ela ainda mais incomodado, a rainha disse que a Noa é muito boa, que quanto mais cedo ela saber lutar, mais cedo ela poderá lutar com os caçadores de dragões. E sorrindo, ela pediu a confirmação de Leon. E em seguida perguntou se ele tem algum motivo oculto para impedi-la de estudar na academia. Leon com isso pensou consigo mesmo, que se ele continuar a se opor, Noa com certeza irá odiá-lo ainda mais como pai. Ele só pode mudar a ideia dela sutilmente. Então, fingindo não estar incomodado com o desejo de sua filha de caçar os humanos, ele respondeu que não tem um motivo oculto para impedi-la. Ele só acha que é muito perigoso para sua filha. E comendo calmamente, ele finalmente percebeu o plano de sua esposa. Essa rainha pervertida quer usar Noa para atacá-lo mentalmente durante o jantar. E esse plano maligno dela deixou ele muito irritado. E disse que ela receberia uma punição mais tarde. E ela, ignorando sua intenção assassina, disse que já que ele concordou com isso, está tudo decidido. O teste de admissão para a Academia do Santo Coração será realizado em um mês. E durante este mês, ele ajudará sua filha nos estudos. E apesar dela não gostar da parte relacionada a seu pai, ela agradeceu a sua mãe por aceitar seu pedido. E após o fim do jantar em família, a pequena Ana mandou sua irmã ver o quanto sua barriga ficou redonda de tanto comer. Enquanto isso, Leon chamou a atenção da Roseface, perguntando para onde ela vai, deixando as coisas em cima da mesa. Confusa com seu comentário, ela fala que os servos que vão cuidar disso não tem motivos para ela fazer isso. E discordando dela, Leon fala que depois do jantar o casal limpa as coisas juntos. Essa é a maneira correta de terminar um jantar em família. E sussurrando em seu ouvido, ele fala que sabe que ela quer fazer uma atmosfera familiar harmoniosa para suas filhas, mesmo que seja apenas falso. Ao ouvir isso, ela olhou para suas filhas e viu o olhar cheio de expectativa da Ana. E suspirando, ela concordou com isso. Animada, Aninha levantou a mão dizendo que também quer ajudar, mas acabando com sua felicidade, a Noa pega ela e arrastou para longe do casal. E com a partida delas, a rainha pegou o avental e perguntou quando ele vai começar a ajudar. Leon com isso, perguntou se ela esqueceu que ele havia dito há 2 anos, que ela nunca deve ficar sozinha com um caçador de dragões mais forte. E no momento em que ele disse isso, o selo dela é ativado. Ansiosa, ela perguntou o que ele está pensando, e ele respondeu que antes, ele viajava a longa distância e ficava exausto. Então ele era usado e sugado por ela pelo feitiço do selo. Mas agora é diferente. E perdendo a paciência com sua arrogância, ela atacou ele com sua cauda e falou que ele não pode escapar de suas garras fazendo isso. E segurando o golpe dela com a única mão, ele perguntou quem disse que ele iria fugir. Ao mesmo tempo, o efeito do selo ficou mais forte e ela acabou caindo de joelhos. E gostando de vê-la nesse estado, ele deu um sorriso de vilão e perguntou se ela está sem força. E fala que ele estudou um livro que tem em sua casa e parece que sua cauda é seu ponto fraco, o que deixa ela sem forças. O maluco estudou seu próprio inimigo na casa dele. Ele fala que ela e os dragões estão ansiosos para conquistar e comandar tudo, mas ele se pergunta se ela já foi conquistada antes. E com a respiração ofegante, ela disse para ele soltar sua cauda. E ignorando seu pedido, ele fala que desde o dia em que acordou, ela ficou pensando em sua dignidade, usando e sugando ele, e agora as coisas serão diferentes. E perguntou o que ela acha deles mudarem as coisas hoje à noite. E percebendo sua intenção, ela olhou para ele com um olhar assassino e o chamou de bastardo. E interrompendo
continuando sua diversão, nesse momento Leon ouve algo do lado de fora da cozinha. As servas estavam fofocando do Leon, o marido de sua majestade, do quanto ele é um ótimo marido que ama sua esposa e sua família. E quando elas chegaram na cozinha, ficam chocados do quão limpo estava a cozinha e se perguntaram se foi o marido da majestade que fez isso. E enquanto elas fofocam da família real, Leon e sua esposa estavam se escondidos no armário. E pegando sua esposa de um jeito elegante, ele fala para ela ficar em silêncio se ela não quiser ser descoberta pelas servas lá fora, vendo ela nesse estado humilhante. E apesar dela não estar gostando de nada disso, ela acabou ficando em silêncio. E gostando da sua obediência, ele declarou para sua querida esposa que agora vai começar a verdadeira diversão. E alguns dias depois, no castelo da Roseface, as irmãs foram até seu pai e ficaram chocadas de que ele ainda não acordou mesmo depois de 3 dias. Elas se perguntaram se ele ainda estava vivo, e perdendo a paciência, a Noa decidiu fazer ele acordar logo, e sem hesitar ela deu um chute na cara dele, e isso realmente foi eficaz. E ela, agindo como sua mãe, comentou que ele ainda não morreu, e se sentindo irritado, Leon perguntou como ela pode tratar seu pai assim, e vendo ele com seus olhos abertos, Ana ficou muito feliz, e falou para sua mãe que seu pai acordou de novo. E se levantando, Leon perguntou quando ele desmaiou, e ao invés de responder, a Roseface de forma debochada perguntou se ele quer que ele o ajude a recordar. E no momento em que ela disse isso, ele se recordou que depois daquela noite, a marca do dragão foi invalidado e ele foi duramente atingido por ela. E aquela sua reação fez ele ter certeza que ela é muito maléfica. Se ele fosse uma pessoa comum, ele já teria morrido várias vezes por ela. Mas se ele olhar com atenção, ela é bem bonita, apesar de ser claramente uma dragão fêmea com mais de 200 anos. E enquanto ele ficava viajando na beleza de sua esposa, a Ana perguntou por que seu pai ficou mudo e não está se mexendo. E a Noa respondeu que ela apenas olhou para sua mãe e ficou atordoado com sua beleza. E ao mesmo tempo que elas deixavam ele envergonhado, a Roseface sem querer deixou algo cair no chão, mas Leon pegou aquilo e colocou no cabelo dela, enquanto dizia que isso era bem adequado para ela. E dando um sorriso, ela disse que não esperava que ele fosse tão atencioso, e perguntou se ele já fez isso com mais alguma mulher antes. E ele respondeu que quando era pequeno, ele penteava muito o pelo do burro do seu sensei, e ele era muito habilidoso com isso. E curiosa, Ana perguntou ao seu pai o que é um burro, e ele explicou que burros são semelhantes a dragões, com 2 orelhas e uma cauda. Eles são muito teimosos e gostam de zumbir quando estão felizes, assim como a mãe delas. O maluco está comparando a mãe delas com um burro, velho. Naturalmente a Roseface, ouvindo isso, fica irritada e mete uma cotovelada na barriga dele. E vendo seu pai sentindo dor, a Aninha perguntou se ele está bem, e ele, suportando a dor, respondeu que está bem. E diferente da sua irmã, a Noa ficou feliz vendo seu pai sentindo dor, e sem se importar com sua dor, a Roseface fala que a tarefa de suas filhas hoje é saber escrever seus nomes, e o pai delas ensinará. Naturalmente, Leon fica irritado por ela ter dado mais uma tarefa a ele sem sua permissão. E apesar de seu mau humor, a Ana ficou feliz em saber que seu pai ensinará a elas. E diferente da sua irmã, que ficou feliz com essa informação, a Noa, cheia de arrogância, comentou que podia escrever. E sem se importar que sua irmã realmente podia escrever, a Ana agarrou sua mão e puxou ela, enquanto dizia para irem para a sala de estudos e achar canetas com cores bonitas. Curiosa, Noa perguntou qual cor sua irmãzinha quer, e a Aninha respondeu que é roxo. E vendo suas filhas indo embora, a Roseface fala que sua irmã veio visitar ela hoje, e ela não quer que sua irmã veja ele. E zoando com sua cara, ele perguntou por que ela não deixa ele conhecer a família dela também. Ela então chega perto dele e sussurrou em seu ouvido que ele é Leon Cosmode, mas agora é um dragão macho que se casou com a garota do clã Silver Dragão. Ela está em coma há 2 anos devido a uma doença e acordou recentemente. E se chegar a um ponto em que eles tenham que se revelar ao público, ele terá que usar a identidade que ela inventou. E percebendo que estava em desvantagem no momento, ele concordou em seguir seu plano, dizendo a sua majestade que fará isso. E após ouvir sua confirmação, ela sai da sala. E vendo ela sair, Leon se perguntou em sua mente se ela acha que ele vai ouvi-la de forma obediente. Ele vai envergonhar ela diante da sua irmã, e num castelo, na sala do estudo infantil. Leon, sentado na mesa, explicou para suas filhas seguirem o que ele ensinará a elas agora mesmo. Ele escreveu o nome delas no papel e pediu para que elas imitassem ele, fazendo o mesmo no papel. E enquanto elas estudam, ele irá resolver
resolver algo. E pegando o papel, a Noa comentou que ele não é tão bom quanto sua mãe. E a Ana perguntou o que seu pai iria fazer. E ele respondeu que simplesmente esqueceu de dar algo para a mãe delas. Ele então irá dar para ela e voltará para verificar mais tarde. Vendo seu pai indo embora, a Noa perguntou se ele é burro. E apesar do comentário rude da sua irmã, a Ana falou que ela parece estar um pouco feliz. E ela gaguejando negou. E apesar de negar isso, seu rosto estava corado. Ela estava gostando de ter um pai. Enquanto isso, no portão do castelo, Aisha Melkv, a rainha dos dragões vermelhos, tinha chegado no território de sua irmã. Animado, Roseface pula agarrando sua irmã, enquanto dizia que há muito tempo que não a vê. E ela também falou que não vê sua irmãzinha há um ano. Ela parece muito mais rosada agora. E colocando a mão no rosto, a Roseface respondeu de forma envergonhada que não acha. E Aisha comentou que ouviu dizer que o marido da sua irmã acordou e perguntou por que não consegue vê-lo. E ela respondeu que ele está se sentindo um pouco mal hoje e não pode vê-la por enquanto. Decepcionada, Aisha disse que era uma pena. Ela também quer ver como é o rei dragão que roubou o coração da sua irmãzinha. E chegando perto, ela disse que o vínculo de rei dragão é tudo a respeito de núcleo e clã, não há amor envolvido. Mas ela e o marido misterioso se casaram e tiveram um bebê na velocidade da luz, que o relacionamento deles deve ser muito bom. Mal sabe ela que o maluco atirou com um tiro e saiu dois. E envergonhada, ela disse que ser casada e ter filhos não significa que o relacionamento é bom. Ela não sente afeição por ele, nem agora nem no futuro. Naturalmente, Aisha não confiou muito no que ela disse. Ela não está agindo como antes, gélida e sem emoção. E interrompendo seus pensamentos, ela falou que já faz um tempo desde a última vez que se viram assim. E chamou sua irmã para ir ao jardim conversar enquanto andam. E enquanto as duas estavam indo em direção do jardim, Leon, usando um telescópio para espionar elas, soube que era a irmã do Roseface. E animado para colocar seu plano em ação, ele comentou que vai tentar ver até onde o Marco do Dragão pode chegar. E ao mesmo tempo, Aisha explica que o Clã Dragão tem estado um pouco instável ultimamente, especialmente o Rei Dragão da Chama Vermelha. Esse cara tem estado muito ativo recentemente. Ao ouvir isso, a Roseface ficou com um rosto bem sério. E curiosa, ela fala que Constantino não é visto há anos. Aisha fala que ele é um cara de temperamento irritante, mas talvez ele só quisesse expandir seu território. E no momento em que ela falou isso, a marca no corpo da Roseface foi ativado. Ela ficou atordoada. Ela não esperava que isso fosse logo acontecer nesse momento. E percebendo que sua irmã estava agindo de forma esquisita, Aisha perguntou se tinha algo errado. E ela respondeu que não tinha nada de errado. Terminando de dizer isso, ela olhou em direção do Leon, o culpado disso tudo, e o amaldiçoou em sua mente. E interrompendo seus pensamentos, Aisha fala que só por precaução, ela tem que fortalecer a defesa. E também verá Shenlong para contatá-la se houver novos desenvolvimentos por lá. E apesar da sua irmã estar falando algo importante, ela não estava conseguindo colocar atenção no que ela falava. O efeito da marca estava ficando cada vez mais forte. E se continuar assim, ela acabará perdendo a compostura diante da sua irmã. E notando que sua irmãzinha continuava agindo esquisita, Aisha perguntou à pequena Rosa se ela está realmente bem. Seu rosto está vermelho e ela, rangindo os dentes segurando a vontade, fala que tem algo urgente para lidar, que ela voltará em cerca de 20 minutos. E pensando que sua irmã queria usar o banheiro, ela falou para a pequena Rosa ir logo e perguntou se ela quer companhia. Naturalmente, Roseface respondeu que não. E vendo sua irmãzinha correndo toda ansiosa em direção do seu aposento, a Aisha não conseguiu se segurar mais e começou a rir. Ela viu a marca de dragão no corpo de sua irmã. Ela sabia o que o jovem casal estava para fazer. Ela não esperava ver sua irmã arrogante tão apaixonada. Enquanto isso, Leon estava completamente relaxado. Ele estava ansioso para ver por quanto tempo ela consegue aguentar. E como ele esperava, ela não conseguiu resistir por muito tempo. E chega no quarto muito irritada. E ele, sem fingido de burro, perguntou por que ela voltou tão rápido. E ela, agarrando ele pela camisa, perguntou se ele escolheu intencionalmente esse momento para fazer a marca ser ativada, só para vê-la envergonhada diante da sua irmã. E já esperando por essa sua reação, ele decidiu fingir ser inocente para enganá-la, agindo como um cachorro inocente. Ele perguntou se é errado querer ela. Essa sua resposta pegou ela de jeito, deixando seu rosto todo vermelho de vergonha. E vendo a forma como ela reagiu, ele teve um mal entendido e pensou que seu plano funcionou, achando que agora pelo menos ela está com nojo dele. E com o rosto corado, ela chamou ele de sem vergonha e falou que não entende porque um cativo derrotado está falando
tanta baboseira e ordenou que ele guardasse seus pensamentos sujos. E após dizer isso, ela pensou consigo mesma que é claro que veio nesse lugar para lidar com ele. Então por que ela se assustou por uma pequena coisa que ele disse? E fingindo ser forte, ela fala que ele tem sorte dessa vez, que se ele fizer isso de novo, ela não vai perdoar ele. E claro, ele não estava nem aí para o que ela disse. Ele não esperava que a única coisa suja que ele disse pudesse deixá-la tão indefesa. Essa marca de dragão era realmente poderoso, mas tem algo que está o incomodando. Ele não entende porque quando pensa no rosto dela, seu coração bate tão rápido. Pelo visto, nosso guerreiro está começando a se apaixonar. Ele não entendia o que era isso, mas não parecia bom. Ele tinha que parar de pensar bobagens para não sentir esse sentimento novamente. Suas filhas ainda estavam esperando ele voltar para revisar suas tarefas, e elas realmente estavam esperando por ele. Enquanto Noah fingia não se importar, a Ana se perguntava por que seu pai ainda não voltou. E já de noite, do lado de fora do castelo, a Aisha se despede de sua irmã, e a Roseface dizia para ela ter cuidado no caminho para casa. Mas antes de partir, a Aisha falou que da próxima vez, ela quer conhecer o marido da sua irmã. E agindo de forma falsa, a Roseface falou que vai deixar ela conhecer-lhe sim. E enquanto via sua irmã partindo em direção ao seu território em alta velocidade, a Roseface amaldiçoou o maldito do seu marido, dizendo que ele ainda não sabe seu lugar. E por isso essa noite, ela vai ensiná-lo uma boa lição. E sentindo alguém falando mal do seu nome, Leon espirrou e se perguntou se aquela rainha pervertida está falando mal dele. E nesse exato momento, ele tinha acabado de ler um livro infantil para suas filhas, e elas tinham pegado num sono muito rápido. Leon então colocou a coberta em cima delas, e tentou sair de fininho para não acordá-las. Mas nesse momento, ele foi interrompido pela Roseface. Ela, incomodada, perguntou aonde ele pensa que vai, e apavorado por ser pego fugindo, ele tentou mudar de assunto, perguntando se sua cunhada já foi embora. E ela, dando um sorriso malicioso, perguntou se ele tem assuntos pendentes hoje, e não importa se ele tem ou não, ele deve seguir até um certo lugar. Ela então se arrastando ele sem se importar com sua opinião. E depois, no quarto da Roseface, Leon pegou uma bacia com água quente e perguntou para que sua esposa vai usar isso. E de forma arrogante, ela respondeu que esteve caminhando hoje o dia todo e está muito cansada, por isso ele deve ajudá-la a lavar seus pés. Naturalmente, Leon fica sem entender isso, e ignorando ele, ela ordenou que ele parasse de papo furado e fizesse o que ela manda. Isso é um castigo pelo que ele fez hoje. E apesar de não querer passar por essa humilhação, Leon não teve escolha a não ser obedecer ela, já que ele estava num território inimigo. Ele nunca sequer imaginou que ele, um orgulhoso caçador de dragões, seria reduzido a um servo de uma dragão fêmea. Essa megera sabe muito bem como arruinar seu humor. Ele não sabe quantos corpos de caçadores de dragões ela já pisoteou com esses pés. E notando ele congelado, ela se perguntou por que ele está parado admirando seus pés, e se por acaso ele tem algum fetiche esquisito por pés. E pensando nisso, ela fica curada. E enquanto ela ficava envergonhada, ele de repente colocou seu pé no balde. A Roseface não esperava que ele fosse fazer isso sem avisar. Ela não teve tempo para se preparar mentalmente e acabou queimando os pés. E cheia de raiva, ela deu um chutão no rosto dele. Esse seu chute enviou ele para longe, e em seguida ela pisou em sua barriga e perguntou se ele está querendo se vingar dela. E com um sorriso debochado, ele disse que foi ela quem pediu ajuda para lavar os pés. E com o rosto corado, ela comentou que ele ainda não sabe seu lugar. E em seguida ela perguntou se ele nunca pensou que um dia ele poderia ser pisoteado por um dragão. E o que acontece se ela colocar o pé em seu ponto vital. E no momento em que ela pisou em seu bilau, ele se arrepiou todo. Parece que ele curtiu um pouco essas paradas. E com o rosto corado, ele implorou que ela parasse. E em sua mente, ele se amaldiçoou por estar gostando dessa sensação confortável, apesar de ser muito humilhante. E
gostando de ver seu rosto assim, a Roseface sorri e disse que quer ver o quanto ele vai aguentar. Leon sabia que não podia se render diante da tirania dessa mulher. Se isso acontecer, ele se tornará o brinquedinho dela pelo resto de sua vida. Por isso ele fortaleceu sua força de vontade e tirou o pé dela de seu bilau e declarou que já comeu pernas de porco, pés de galinhas e ovelhas, mas nunca experimentou as pernas de um dragão. E percebendo sua intenção, ela se assustou e tentou recuar, mas já era tarde demais. Antes de ela conseguir reagir, ele declarou que essa noite vai ter um cardápio especial. Ele comerá pé de dragão e mordeu sua perna, e sentindo uma enorme dor, ela amaldiçoou o nome de Leon com toda sua força por todo o palácio e jurou que ceifaria sua vida. E no dia seguinte, as gêmeas ficaram confusas ao verem seus pais e perguntaram por que sua mãe está mancando quando anda, e ela, com a perna enfaixada, respondeu que não é nada. Em seguida, Ana perguntou por que seu pai tem um curativo no rosto, e ela deu a mesma resposta que sua mãe. E achando essa situação bem esquisita, ela teve um mal entendido e pensou que seus pais estavam escondendo dela alguma brincadeira divertida, e declarou que ela também quer participar, enquanto a Noa ficava olhando para sua irmã com aquela carinha. O que essa irmã doida está falando? E depois, no jardim fora do castelo, enquanto Leon e Roseface davam uma volta no jardim, as servas fofocavam que a rainha e seu marido estão namorando e são um casal lindo. Mas no meio delas, uma perguntou por que sente que sua majestade, a rainha e seu marido não parecem ser muito íntimos. Enquanto isso, Leon e Roseface continuavam a caminhar sem se falarem. Leon então olha para Roseface e se perguntou por que as coisas acabaram assim. Assim temos um flashback. Algum tempo antes, a Roseface sugeriu que eles dessem uma volta juntos. E Leon, chocado com seu pedido de dar uma passeada, perguntou por que ele deveria dar uma passeada com ela. E a Roseface respondeu que é seu dever manter a falsa aparência de harmonia familiar para as pessoas. E voltando para o jardim, Leon olha para Roseface e sente que algo está errado com ela hoje. Ela geralmente não é assim. Ele se pergunta o que ela está planejando. Enquanto isso, Ana e Noa estão se escondendo em uma árvore observando seus pais. Ana comenta que seu pai é tão burro que ele não consegue nem dar as mãos. Animada, ela decidiu ajudá-los. Noa, preocupada, tentou parar sua irmã, mas Ana foi mais rápida. Noa diz para ela deixá-los em paz, mas Ana, já em movimento, ignora o que sua irmã disse. Ana chama sua mãe e seu pai enquanto corre em direção a eles. Ao ouvirem sua voz, Leon e Roseface se viram em sua direção. Leon então pergunta por que ela o seguiu, mas antes de responder sua pergunta, ela segurou as mãos de seus pais e fez eles darem as mãos, enquanto dizia que ao andar eles devem ficar de mão dadas. E após dizer isso, ela saiu correndo, dizendo que ia ficar com sua irmã. Chocado, Leon se perguntou onde sua filha adquiriu todo esse conhecimento. E quando Ana retorna para Noa, Noa belisca suas bochechas por não ouvi-la. E Ana, chorando de forma fofa, admite que estava errada e disse que não vai fazer isso de novo e pede para sua irmã soltá-la. E Leon, corando e desviando o olhar, disse que isso é um pouco inesperado e pergunta o que eles devem fazer. E Roseface, com o rosto corado, responde que está tudo bem, dizendo para ele apenas segurá-la assim. E achando esquisito a forma de agir dela, Leon comenta que ela parece estar bem dócil hoje e está um pouco desconfortável com isso. E argumentando, ela responde que parece que ela o domesticou e agora que eles estão se dando bem, ele não está acostumado. E enquanto eles conversam em caminho, Ana e Noa observavam eles, e ao ouvir sua resposta, ele pensou consigo mesmo que a Roseface deixava uma imagem de rainha diante das pessoas, mas ele não esperava que ela ficasse abalada com a questão tão pequena quanto segurar as mãos. Talvez sua imagem de mãe rigorosa seja simplesmente porque ela não sabe se conectar com suas filhas. Leon então comenta que Ana e Noa chamam de mãe diante das pessoas. Confusa, ela perguntou o que tem de errado nisso, e ele respondeu que, de acordo com a forma normal de chamar, quando um filho tem menos de 5 anos, eles costumam chamar sua mãe de mamãe. A Ana mesmo o chama de papai, mas ela chama Roseface de mãe. Parece que a pequena está mais distante dela. Incomodada, ela perguntou se realmente existe muita diferença em ser chamada de mãe ou mamãe, e ele respondeu que é claro, e aconselhou ela a tentar fazer com que as gêmeas a chamem de mamãe em vez de mãe. Ela aposta que elas
com certeza estarão mais íntimas dela do que estão agora. E esse seu conselho junto do seu sorriso fez ela ficar toda vermelha. E envergonhada ela virou o rosto e falou que vai tentar isso depois. E sendo puxado, ele perguntou por que ela está andando tão rápido de repente. E ao invés de responder, ela perguntou se ela está com saudade de casa. E ele, confuso, questiona por que ela está perguntando isso de repente, já que ela não deixará ele voltar de qualquer maneira. Ela responde que não pode mandá-lo para casa, mas é algo que pode aliviar um pouco sua saudade. E alguns minutos depois, no armazém do castelo, eles ficam diante de uma porta enorme. E a Roseface comenta que ela não deu nome a esse quarto, mas ele pode chamar de armazém, sala de serviço ou o que quiser, pois não importa. E terminando de dizer isso, o portão é aberto, e olhando ao redor, Leon se perguntou se era nesse lugar que estava o tesouro do dragão. E ao ver os itens do salão, ele falou que se isso fosse colocado no Império, poderia ser vendido por pelo menos centenas de milhares de moedas de ouro. E ela explicou que essa é a pulseira que sua avó deu quando ela era pequena. Além dos espólios, também há algumas coisas que são significativas para ela. Chocado, Leon disse que nunca ouviu ela falar muito de sua família, exceto sua irmã. Ela explica que nunca viu seu pai e mãe. Sua irmã e ela foram criadas pela sua avó. Ao ouvir isso, Leon comenta que isso é semelhante ao seu passado. Ele viveu em um orfanato e nunca conheceu seus pais. Ele foi adotado pelo seu sensei e sua esposa. E mudando de assunto, ele perguntou o motivo dela ter vindo com ele a esse lugar. E ela respondeu que acabou de ter algo que pode fazê-la esquecer sua cidade natal temporariamente. Esse algo era sua armadura. Esse item realmente deixou ele chocado. Ele queria muito ter essa armadura de volta. Ele começou a pensar que estava sonhando e não imaginava que ela fosse mesmo devolver essa armadura para ele. E ela, dando um sorriso malicioso, confirmou que realmente estava dando esse tesouro raro para ele. Nada muito suspeito isso, né? E muito feliz, Leon tocou na armadura. E nesse momento uma marca de dragão apareceu no tesouro. Chocado, Leon se perguntou em sua mente como sua armadura, seu bom irmão, como é que ele também caiu nessa situação. E feliz com isso, a Roseface revelou que ele finalmente caiu na sua armadilha. Quando uma formação aparece abaixo de Leon, ele pergunta com raiva a Roseface o que ela fez com ele. A marca de dragão em seu peito começa a ativar, e a marca de dragão no peito da Roseface também reage com a marca de Leon. Está claro que Roseface é quem ativou a marca no peito de Leon para sua vingança motivada pelo romance, com desejos ocultos, se é que você me entende. Roseface arrogantemente explica que ela anexou a marca de dragão na superfície de sua armadura, e no momento em que ele tocou sua armadura, ela ativou. Leon de repente cai no chão, enquanto a marca queima em seu peito, e rangendo os dentes de raiva, ele pensa na maléfica dragão fêmea, e percebe que foi descuidado. A Roseface, rindo de Leon, diz que a marca de dragão aumentou seu efeito em 2 vezes, e segurando seu queixo, levantando sua cabeça, ela arrogantemente pergunta se seu querido matador de dragões pode suportar isso. E encarando ela, cerrando seus dentes, com uma voz cheia de ódio e ressentimento, Leon fala o nome da Roseface com muita raiva. Roseface então empurra Leon para o chão, e caído no chão, seu rosto fica vermelho, enquanto suas emoções aumentam. Roseface então sobe em cima de Leon de uma forma elegante, e com um sorriso, ela pergunta se ele acha que ela não guarda rancor por ter sido conquistada por ele antes. E Leon, deitado abaixo dela, não consegue fazer nada, além de encará-la com raiva. Roseface diz a ele que nos últimos dias ela tem pensado em como se vingar e fazê-lo abaixar a guarda, mas ela não esperava que ele fosse enganado tão facilmente. O rosto de Leon fica ainda mais vermelho conforme seus desejos internos aumentam. O rosto de Roseface também fica vermelho pela situação íntima, e ela arrogantemente pergunta a Leon se suas habilidades de atuação não são muito boas. E enquanto Roseface continua a dominar o corpo de Leon, Leon fala com ela com raiva. Ele pergunta se tudo o que ela disse a ele hoje era mentira, a respeito de nunca ter conhecido seus pais e deixar suas filhas a chamarem de mamãe. Roseface nega, dizendo que tudo era verdade, mas isso não muda o que ela está para fazer com ele agora. E enquanto Roseface tira suas roupas de forma elegante, ela pergunta a Leon no que ele disse a ela antes, se ela
ela gosta de conquistar, e estando nua e olhando para o corpo conturbado de Leon, ela sorri e admite com um sorriso que ela realmente gosta de conquistar. E chegando mais perto dele de uma forma elegante, ela olha em seus olhos e pergunta se seu querido marido aguenta. E todos vocês já sabem o que vai acontecer a seguir. E depois de um tempo, depois da baixaria ter rolado, Leon chorando pensa consigo mesmo que finalmente acabou. Nosso guerreiro foi sugado novamente. Roseface então fica olhando para Leon com um sorriso no rosto. E Leon observa seu sorriso permanecendo em silêncio. E Leon olhando para ela pergunta o que ela está fazendo. Ela então segura em seu rosto e diz que em comparação a 2 anos atrás, as feridas em seu rosto desapareceram um pouco, mas ele parece mais abatido e desgastado, apesar do sabor de um homem maduro. E incomodado com o que ela disse, Leon comenta que ela está zoando com sua cara, e ele não vai cair nessa dessa vez. Em resposta, ela fica olhando para ele com aquele sorrisinho. Roseface olha para Leon e comenta que ele ficou mais inteligente. Leon, imediatamente desconfiado, vira para ela com um olhar questionador enquanto hesita, mas Roseface, com o rosto vermelho, ri dele e diz que sua saúde não é tão boa quanto costumava ser. E ao ouvir isso, os olhos de Leon se arregalaram de choque, sentindo como se o universo tivesse desabado ao seu redor. É como se ele tivesse perdido sua alma por apenas uma coisa que ela disse. Seu rosto empalidece imaginando o que ela disse, implicando que ele não está mais tão em forma como antes. E enquanto seus pensamentos correm soltos, seu queixo cai cada vez mais. Ele não está tão bem quanto antes. Leon então finalmente endoidece, dominado pelos seus medos, enquanto sua imaginação continua correndo solta. E no dia seguinte, num castelo, Leon aparece cheio de orelhas, com cara de peixe morto, enquanto dizia que está chegando. E chegando na sala, ele se esbarra com a Roseface e a Noah. Roseface olhando para ele dá um bom dia, e com um sorriso, ela comenta que parece que ele não dormiu bem na noite passada. Por que será, né? E Leon, rangendo os dentes de raiva, fala que isso é tudo por causa do que ela disse. E ela, rindo, afirma que não sabe de nada. E de lado, Noah observa seus pais e pensa que está começando de novo. Roseface muda a conversa, mencionando que o exame de admissão para a academia é muito rigoroso, e diz a Leon que ele deve começar a dar aulas particulares para Noah. E chegando mais perto de Leon, ela sussurra em seu ouvido, dizendo que por enquanto ele só pode ter valor em outras áreas. Assim ela humilha demais. E ao ouvir isso, Leon, alimentado pela raiva, responde que ele simplesmente não estava em um bom estado ontem. E com um olhar determinado no rosto, Leon aponta o dedo para Roseface, enquanto dizia que ele quer usar essa oportunidade para trocar algo de valor com ela. Ela responde que está disposta a concordar com seu pedido, mas o avisa que não pode ser muito excessivo. Leon responde firmemente que isso é uma promessa, e rindo, Roseface vai embora, dizendo que ela deveria estudar bastante. E com um tom de zombaria, ela o chama de querido e avisa para ele não se cansar muito. Alimentado pela raiva, Leon fala para ela: aquela dragão fêmea, ela acabou, que já chega, acabou. E ela sai assinando com a mão enquanto sorri. E com a partida dela, a Noah, observando a interação deles, pergunta por que ele discutiu com a mamãe dela. Leon nega, dizendo que é apenas a comunicação diária deles. Leon, com isso, pergunta a Noah como ela chamou sua mãe. Noah responde dizendo mamãe. Leon, chocado, chega mais perto de sua filha e pergunta se alguém disse para ela mudar o nome para esse. Ela então pergunta se ela gosta mais do nome antigo ou atual. E Noah, meio envergonhada, desviando o olhar, responde que gosta mais do atual. Leon, com isso, dá um sorriso enquanto dizia que sabia que elas adorariam. E Noah, olhando para seu pai assim, fica corada, permanecendo em silêncio enquanto olhava para ele. E envergonhada, ela se vira para sair, perguntando quando eles podem começar a estudar, enquanto Leon dizia para Noah esperar por ele.